do homem hoje não é enfrentar a razão, os pensamentos intrusivos, não. O maior enfrentamento que o homem tem é enfrentar seus desejos, tá? E dentro desses desejos nós vamos analisar dois aspectos. São os desejos corporais, que são os desejos dos hormônios, que está explodindo dentro de você, não é? Homem, principalmente o homem da adolescência, né? Os desejos hormonais que estão dentro dos corpos, tá? Mais no homem do que na mulher, né? Os desejos hormonais, né? E os desejos da mulher no aspecto hormonal corporal é muito mais intenso, mas não é libidinoso. Não é libidinoso. Os desejos da mulher no aspecto corporal, tendo como origem os hormônios, é também explosivo, mas não é totalmente libidinosos. Agora já o homem não. O homem tem um desejo corporal, mas no conteúdo libidinoso, ou seja, o conteúdo da sua sexualidade. Então, na verdade, um dos maiores problemas que nós enfrentamos é enfrentar os nossos desejos. Esses desejos eles vão sendo alimentados pelas nossas fantasias, quer ver? E nós observamos que esse desejo do ser humano, ele surgiu mesmo na criação. Vocês aí, evangélicos, cristãos, pessoas que estão me ouvindo, a Bíblia é a maior fonte de ciência que existe. Eu sou um homem de ciência e fé. Acompanhe nas minhas redes sociais que você vai perceber. A questão do desejo, ele surgiu na própria criação do homem. Na própria criação do homem. Vocês percebem? Eu sou criacionista, viu? Não sou evolucionista. Aliás, eu sou evolucionista no aspecto de que o homem evoluiu após ser criado. O homem não é perfeito nem imperfeito, ele é perfectível. Ele cada dia vai tornando melhor ou pior, conforme for a sua própria característica de pessoa. Então o desejo surgiu exatamente num ato criacionista. Quando Deus criou, aqui vamos usar uma linguagem bem legal, Eva e Adão, no aspecto bíblico, não vamos aqui colocar ciência, mas no aspecto bíblico, nós vamos agora colocar a ciência no aspecto que logo após que Deus os criou, soprou sobre Adão nas narinas o fôlego de vida e já colocou em Adão o desejo de desejar, porque são os atributos de Deus que ele colocou no homem, o desejo de desejar. É por isso que a depressão é a ausência de desejar, é a morte do desejo de desejar. Olha aqui, isso é que é a depressão, assim, trazendo a depressão para dentro do nosso tema hoje, que é desejos e fantasias. Então, não sei se vocês percebem que após acontecer esse ato criacional, essa grande epopeia da criação, cuja epopeia somente os anjos observaram, e Deus na sua eternidade aquém do homem e além do homem. Dentro dessa perspectiva, Deus colocou a árvore da vida, né? Está lembrando dessa história? A árvore da vida é legal, isso é ótimo. E quando Eva olhou, ou o próprio Adão, como ele recebeu de Deus a capacidade de desejar, ele olhou para a árvore, olha aí, o primeiro sintoma do desejo. Ele a desejou, olha aqui, ele a desejou, e ela também a desejou. Vocês percebem como o desejo está? E por quê? Esse desejo, ele veio exatamente o quê? Originou-se da própria fantasia. E esta fantasia que nós queremos chamar aqui, ela surgiu pela própria proibição de Deus. Quando se proíbe alguma coisa, aumenta a fantasia, que alimenta o desejo. Olha aqui. E quando Deus falou de tudo vocês podem participar, de todas as coisas, belezinha, legal, e aí falou, mas menos da árvore da vida, que nós estamos usando aqui uma linguagem bem simbólica, bem legal, é o seguinte, é que ela, pela fantasia e pelo dom do desejo que eles receberam, eles começaram a desejar. E olha que foi uma luta entre desejo e fantasia. A fantasia alimentou o desejo. E dentro dessa dialética, né, dentro dessa dinâmica da dialética entre o desejo e a fantasia, eles começaram a se perguntar,
o porquê. O porquê eu fui proibido de comer? Por que Deus, o Criador, não quer? Estamos falando sobre desejo. Não é no aspecto religioso, é no aspecto clínico, psicanalítico. Clínico, psicanalítico. Sou psicanalista clínico, nós vamos trazer dentro dessa questão. Então, dentro dessa perspectiva, a própria fantasia foi alimentada pelas perguntas. Por que eu não fui? Por que ele me proibiu de comer essa árvore? O que tem nessa árvore? Eu acredito, numa perspectiva aqui criativa, que todas as vezes Adão e Eva, usando esses nomes bíblicos, Adão, homem terra, homem branco, homem que veio do solo, Eva significa a mãe de todas as mulheres, dentro de uma perspectiva bíblica, e eles se entreolhavam entre si. Eu creio que Eva tinha muitas perguntas pela fantasia e pelo desejo que ela tinha, ambos tinham, mas talvez não se perguntavam. É o grande problema do casamento hoje em dia, tá? Por favor, não se pergunta, não se fala, não se dialogam, e de repente as fantasias doentias, por meio dos desejos, destrói primeiro o relacionamento de si mesmo, não do outro, mas de si mesmo. Então, dentro dessa questão, começou a dialética, fantasia e desejo. A fantasia, o porquê ele me proibiu, o porquê houve essa lei, que tudo eu posso participar, que tudo eu posso comer e participar. Gente, até os animais que tinham fome de vida podiam comer, tudo, barata, rato, tudo, gente, por favor. Se você tem nojo de barata, de rato, esse negócio por aí, gafanhoto, que alguém já fez o cardápio por aí, mas houve o quê? Houve permissividade. Houve permissividade. E dentro dessa perspectiva, toda proibição aumenta a fantasia, que alimenta o desejo. Quanto mais você proíbe, mais se alimenta a fantasia e aumenta o desejo de desejar aquilo que é proibido. Olha, por favor, guarde isso, hein? Aqui nós podemos aplicar isso em todas as áreas. Quando você proíbe alguma coisa ao seu filho, sem explicar os porquês disso, proibição é lei, lei é policial. Policial é você vigiar o filho como se ele fosse bandido. Você já está destruindo sua geração, tá? Então não se cria lei de proibição. Se cria orientações de limites que a própria pessoa vai realmente colocar na sua vida. Mas voltemos, a nossa temática hoje é fantasias e desejos. Então, dentro dessa perspectiva de Adão e Eva não se dialogavam, e Deus, o Criador, colocou dentro deles uma proibição de não comer a árvore da vida, eles já alimentaram a fantasia, surgiu a fantasia e o desejo. E dentro dessa perspectiva de fantasia e desejo está a fragilidade do ser humano. Todo desejo que não é trabalhado é sua parte frágil. Agora, eu não posso viver sem desejo e desejar. Agora, quando você não trabalha isso dentro da sua maturidade psíquica, eu quero tirar aqui a questão espiritual, que é um outro aspecto. Quando você não trabalha seu desejo no conteúdo psíquico, ele torna-se para você uma porta aberta de fragilidade. Aí conta essa história, não é? Conta essa história que a serpente apareceu para Eva e pegou o quê? Por que Deus proibiu? Olha para você ver que coisa. Entrou na fantasia dela. E no momento que ele entrou na fantasia dela, o desejo veio. Por quê? Aí ele pegou exatamente a parte fraca, dizendo, olha, a proibição foi porque Deus não quer que você seja igual a ele, porque suas fantasias e seus desejos não podem se realizar, porque vocês realizando seus desejos e suas fantasias, vocês serão igual a Deus. E dentro dessa perspectiva, o desejo saudável, a fantasia saudável começou a adoecer. Por quê? A fragilidade entre a fantasia e o desejo, houve aquela interferência. E aí entrou o ego. Olha, entrou o ego, viu, gente? Olha aqui, o ego que entra profundamente na realização dos desejos. É o ego, não é o eu. Porque, na verdade, o eu não precisa de desejo para se realizar. Porque o eu, ele já se realiza em si. Ele já se realiza em si, quando ele é bem formado, né, na maturidade da vida psíquica.
tá? Quando ele é bem maturidade, quando ele é bem trabalhado na vida psíquica, o eu já está realizado como pessoa. E nunca ele será vencido pelos desejos ou pelas fantasias que continuarão em nós, em toda a nossa existência, porque faz parte do nosso ego. E o nosso ego sempre estará conosco. Estão entendendo o que é fantasia e desejo? Olha aqui. E nessa perspectiva de fragilidade, que a perspectiva do mal, na sua sapiência, vamos dizer, na sua sapiência, buscando no espaço entre desejo, fantasia e fragilidade, jogou na mente dos nossos pais, no sentido de criação, a atitude de vencer a lei e vencer aquilo que foi proibido. E a partir do momento em que ele realmente ouviu aquilo, o ego prevaleceu, o ego prevaleceu. Por que eu não posso ser igual a Deus? O ego sempre é assim, cuidado vocês por aí, viu? Cuidado para você não ser igual a alguém, para você não tentar ser igual a alguém, pegar alguém como modelo da sua vida doentio. Cuidado, isso é doença, isso é conteúdo psicopatológico. Nunca siga ninguém para que este alguém seja modelo seu. Acompanhe alguém para que você tenha vida própria e ao mesmo tempo essa pessoa seja motivação na sua própria consciência de formação psíquica. Então o senhor já sabe o que aconteceu segundo a teologia criacionista. Houve a transgressão porque não se soube trabalhar entre o desejo e a fantasia no sentido de escolha, porque é o seguinte, quando você sabe trabalhar a proibição e amadurecendo dentro da proibição, quando houver uma flexibilidade da proibição, o gozo e o prazer será maior. Olha, eu estou dizendo gozo aqui, não tem nada a ver no sentido de sexualidade, tá? Eu uso muito a expressão gozo. Às vezes as pessoas, os machistas, as pessoas religiosamente doentes, acham que todas as vezes que a gente fala gozo, está vivendo uma questão da sexualidade. Nada a ver. Eu regozijo em Cristo, eu gozo das bênçãos de Deus, eu gozo da minha existência, eu gozo o prazer de estar com meus filhos, eu gozo o prazer de estar em família, eu gozo o prazer de estar com o meu cachorrinho Pinch, eu gozo do prazer quando eu estou atendendo os meus pacientes ou estou em sala de aula. Mas voltando à nossa temática de hoje, é qual mesmo? Desejo e fantasias. Então vocês percebem que esse desejo e as fantasias foram muito antes da própria ciência, na sua concepção histórica, começar a construir no homem essa interpretação, o desejo. Outra coisa nessa questão do desejo, e depois que Adão deslizou-se, vamos dizer assim, eu gosto sempre de dizer que o Adão caiu para frente, não houve uma queda para trás, tá bom? Adão caiu para frente, porque quando ele houve uma queda para trás, como criança, ele acordou como adulto, mesmo perdidamente perdido, mas dentro da sua perspectiva de responsabilizar-se por si mesmo, Deus resolveu as questões para nós, tá bom? Deus resolveu as questões para nós depois que Adão caiu para frente. Agora voltemos à questão de desejo. Outra coisa, depois que Adão cometeu a falha, porque não conseguiu vencer a coisa que entrou dentro do interregno de desejo e fantasia, houve seu filho chamado Caim. Estão lembrando? Olha que nós estamos falando sobre desejo, hein? Num aspecto que evolutivo, bíblico, que a Bíblia é a maior fonte de ciência que existe. A psicológica de resistir não é espiritual, gente. Vamos entender isso aí. O que nos dá vitória sobre o desejo é uma maturidade psíquica. Porque o desejo ele não tem origem no aspecto espiritual. O desejo ele tem origem no aspecto psíquico do ser humano. O único desejo que tem no aspecto espiritual que eu não posso proibir é o desejo de adorar a Deus. Então não é pecado. O desejo de adorar, o desejo de orar, pronto, gente. Agora os desejos que podem destruir a gente são desejos simplesmente no conteúdo psíquico. De repente ele lutou internamente, porque a maior arena de luta não é você com alguém de fora.
a maior arena de luta é você por dentro de você mesmo. Seu maior inimigo é você. Tá? Isso aqui não quer dizer que você vai destruir, não. Eu me amo, eu sou apaixonado por mim, eu sou tranquilamente, agora eu tenho uma consciência, se eu não trabalhar as minhas pulsões naturais da minha existência, meus desejos desejados, que pode absorver, por meio da fantasia, a minha própria estrutura como ser consciente, aí é diferente. Por favor, a gente tem que ter essa capacidade de autocontrole. Inclusive, existe uma terminologia bíblica neotestamentária que chama isso de domínio próprio. E o que aconteceu? O Caim, no desejo de desejar matar o irmão, e por não superar as fantasias de querer ser igual ao irmão, foi e o matou. Olha para você ver que o desejo e as fantasias são historicamente ligados muito antes da questão da ciência ou mesmo da filosofia surgir na antiga Grécia. Então o homem, ele tem que saber. Inclusive, uma das coisas que eu sempre oriento aqui aos meus pacientes é o seguinte: quando você for comprar uma coisa, atenção, quando você for comprar uma coisa, você deve fazer 3 perguntas antes de comprar. É fantasia? Não compre, porque está relacionado a alguma coisa que não tem a ver com a realidade de hoje. É algum conteúdo no inconsciente que não foi realizado e ele está tentando se realizar por essa compra. É desejo? Não compre, porque a fantasia criou esse desejo. Você está entendendo como é que é a coisa? A pessoa que tem a mania de neofilia, mania do novo, sem jogar o velho fora, gente, é terrível, né? E depois aí vem, é necessidade? Aí na terceira instância é necessidade? Aí você vai dizer, é necessidade baseada numa prioridade ou necessidade baseada em segundo fato, em segundo plano? Se for prioridade, sim, mas se não for, por favor, é momento de você refletir. Agora, sabe o que acontece? Nossos desejos são manipulados por fatores externos a nós. Você não percebe que todas as mensagens subliminares que existem, elas são para alimentar as fantasias que fortalecem seus desejos? E além de ter esse desejo de conteúdo psíquico, nós vamos descobrir no futuro que tem um desejo também orgânico. Os prazeres da questão corporal, os prazeres na questão o quê? De cerebrais. Lembre-se disso, é outro fato, é uma questão neurológica, neuropsicológica, a gente pode falar em outro assunto aqui não, nosso assunto são exatamente desejos e fantasias. Então, para nós fecharmos nosso bate-papo por hoje, por exemplo, quer ver? O carnaval. Não tenho nada contra o carnaval, pelo amor de Deus, é momento de refletir. Por exemplo, esse carnaval para mim está sendo um espetáculo, estou estudando, analisando profundamente, buscando, fazendo exercício, correndo, escrevendo, está ótimo para mim. Agora, o que acontece? Como a palavra carnaval é carne, aval, é você dar aval à carne, no sentido de natureza, para fazer o que quer, e nesse momento você começa a não pensar sobre a questão de não controlar seus desejos. Aí que está o problema. Porque quando uma pessoa usa uma fantasia no carnaval, ele está alimentando o desejo sobre essa fantasia que está sobre ele. Não estou falando nada contra o carnaval, tá? Carnaval é cultura, carnaval aprendemos, escola de samba, tá? Não queremos aqui religiosidade, não queremos demonificar nenhuma situação. Agora, por que o carnaval tem essas manifestações tão grandes? É porque não existe relativamente proibição de desejo. E é no carnaval que você expõe por meio da fantasia, a fantasia por meio de seus desejos, muita coisa aflora dentro de você. Aí chega aquele religioso, mete o pau no carnaval, é demônio, não sei o que, nada a ver, gente. Você que é religioso, pelo amor de Deus, meu querido, vai estudar um pouquinho. Pelo amor de Deus, ó, quando você chega e tira uma concepção religiosa, manifesta pelo seu líder, ou padre, ou pastor, ou bispo, ou apóstolo, sei lá quem é que seja, você está doente, irmão. Eu cheguei à conclusão sobre a questão de carnaval por uma reflexão própria. Ninguém me proíbe de ir ao carnaval. Ninguém, por favor. Eu sou um homem livre, mas dentro dessa liberdade foi colocado dentro da minha consciência de maturidade psicológica e
maturidade vertical em relação a Deus, que eu não devo, eu participo, mas não devo conviver. Agora, se de repente, se eu não tivesse a consciência de maturidade sobre isso, eu estaria pulando e gritando. E aí os outros se julgando. Eu não vivo por reputação, eu vivo por consciência. Então é bom que você entenda essa questão de desejo e fantasia. Olha, desde a criação, Eva e Adão, interferência de Deus na criação, e depois o Caim, tá? Então nós precisamos saber, nós somos pessoas fantasiosamente que desejamos. Agora, podemos anular tudo isso? Podemos acabar com isso, doutor? Não, porque se acabar as fantasias do desejo, você morre. Inclusive o nosso pai do racionalismo, René Descartes, ele disse: cogito ergo sum, se penso logo existo. Essa palavra já foi substituída pela psicologia pós-modernista, pela ciência pós-modernista, no racionalismo, como se desejo, logo existo. Porque o desejo está acima da consciência desse aspecto. Tá? Olha para você ver, eu tenho consciência porque eu desejo, ou eu desejo porque eu tenho consciência? É uma pergunta que eu vou deixar para vocês aí. Se alguém um dia quiser me perguntar sobre isso, nós vamos falar. Então é preciso trabalhar os desejos e as fantasias. Para encerrar, preste atenção. Quando você começa a ter uma experiência de relacionamento com Deus, de forma real, Ele não elimina seus desejos. Ele produz a capacidade de trabalhar com eles. A religião não. É capaz de colocar em você a questão de você dizer assim: tem alguém que ora assim, Senhor, retire de mim o desejo da sexualidade. Gente, isso são orações que nunca devem ser feitas. Isso é um crime com você mesmo. Senhor, tira-me de mim o desejo de desejar a mulher do outro. Desejar a mulher do outro, isso até certo ponto o desejo pode ser uma fantasia que você tenha. Você precisa lutar contra isso de forma consistente para vencer. Olha aqui, inclusive uma das coisas que agora, quando Jesus disse assim, a olhar com a mulher e tiver intenção pura no coração, já pecou. Mas se eu olhar com a mulher, admirado na beleza, com pureza do meu coração, eu não estou constrangendo ninguém. Ou eu ainda estou alimentando as minhas fantasias, meus desejos de contemplar a mulher, achar bonita e bela na sua estética e formosura, se alimentar exatamente o meu desejo doentio, a minha fantasia doentia. Tá certo? Então, nossa temática hoje é exatamente desejo e fantasia. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, e nós vamos aprender. Não sou conhecedor de todas as coisas, mas nós vamos depois, na próxima live, debater sobre alguns assuntos. O mais importante é que você nunca perca o desejo de desejar. Segundo, as fantasias fazem parte do desejo. Inclusive, eu sempre oriento a galera, meus pacientes e a galera, meus alunos, a questão que as próprias fantasias da mente humana produzem na intimidade sexual algo gostoso. Já percebeu isso? Por favor, né? Você não percebeu isso? Se você achar que isso é demônio, pelo amor de Deus, irmão, se você achar que isso é demônio, você já está demonificado. Porque uma das grandes coisas, das grandes questões da vida, é porque nós atribuímos tudo a demônio, Satanás, ET, extra, não sei o que, tá? Gente do céu! Se nós colocarmos tudo sobre o demônio, ele vira Deus, torna-se o nosso Deus do nosso universo. Mas quando nós percebemos que o mal no sentido de é mal com U, que é o caráter, e mal no sentido de bem, que é de estrutura interna e externa, ele existe de forma limitada, e eu afirmo uma coisa aqui de forma bem categórica, falando agora como teólogo. Eu tenho formação em teologia, tá? 5 anos estudei no seminário interno. A única coisa que eu creio que o diabo é pai é da mentira, o restante não. Por favor, o restante é nós que temos na cabeça. Por favor, gente, a gente precisa entender isto. Agora, o que acontece conosco? Não queremos ter responsabilidade sobre as nossas ações e atitudes? Nós dizemos que é o demônio, que é Satanás, que é fulano. Outra coisa,
E às vezes analisamos, foi o pastor que me ensinou assim, foi o padre que me falou assim, foi o doutor que me ensinou assim. Então nós vivemos o quê? Nessa transferência de responsabilidade, como aconteceu no nosso primeiro ato de entrarmos em choque com os desejos e fantasias na criação de Adão e Eva e na figura do filho desse casal chamado Caim, tá bom? Agora eu pergunto, como é que estão os seus desejos, hein? Cada dia está aí, viu? Cada dia estão aí. Como é que estão suas fantasias? Elas estão cada... Outra coisa, você sabia que o alto fluxo, refluxo, influxo da química do pensar e na própria estrutura em si do conteúdo psíquico, ele nunca toma uma forma definitiva? E cada vez que ele toma uma forma, gera uma fantasia. E cada vez que gera uma fantasia, surge um desejo. Isto é a maravilha do ser humano. O ser humano é maravilhoso por causa disso. O ser humano é espetacular por causa disso. O homem e a mulher é algo maravilhoso. Inclusive, qualquer hora dela, nós vamos falar sobre a potencialidade da mente humana. E nós vamos dizer o seguinte, que até aquele mais moribundo que vive na rua, a capacidade potencial psíquica dele é igual à sua, que você vive nos palacetes. Porque a mente humana é algo maravilhoso, porque ela nos foi dada pelo Criador e nós nos evoluímos em cima dessa perspectiva. Tá legal? Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Nós vamos pedir à nossa secretária para colocar, para salvar esta live. E agora, uma sua aqui, ó, por favor, me acompanhe nas redes sociais, tá? Dr. Maurício, tá? Você vai entrar minúsculo, Maurício Ferraz Abate. Você vai me encontrar no Instagram, vai encontrar no Face, vai encontrar no YouTube. Outra coisa que é legal, ensino filosofia, ensino psicologia, ensino diversas inglês. Na verdade, vocês entrando lá no meu perfil, vocês vão saber quem eu sou, porque eu sou maior do que o papel. Eu não gosto de currículo vitae. Às vezes eu vou dar palestras, também ministramos palestras. Se houver interesse de alguém, mande para nós batermos um papo na questão ciência e fé. E quando eu vou dar palestras em alguns lugares, aí, vários lugares, universidades, tá? Nas nossas viagens, o que acontece? As pessoas pedem para eu mostrar o currículo vitae. Eu mostro o currículo vitae e depois eu digo, eu sou maior do que esse papel. Porque se eu só fosse somente esse papel, eu me tornaria papel higiênico. Como está seu desejo? Como estão suas fantasias? Essa é a minha pergunta. Independente da religião, como está seu desejo? A análise clínica ajuda exatamente você a trabalhar esse lado de desejo e fantasias, resolvendo-se cada dia, sem criar dependência. Resolvendo-se cada dia, sem criar dependência. Ok? Eu mando um abraço a todas as pessoas que entraram aqui. Eu não citei o nome, mas todas as pessoas que entraram, saíram, entraram, por favor, eu ainda vou treinar mais sobre isso para ter um olhar para ler todas as pessoas. Então, colocar também meus glasses, né? My glasses, please. Olha aqui, gente. Essa galera que entrou aí, Belezinha, Claudete, Sebastião, essa turma, um abraço para vocês. Parabéns. Se vocês entraram, é porque é sinal que estão aí. E mesmo saindo, eu espero que vocês não saiam. Levam-me um pouco de vocês, que eu vou levar. Levam-me um pouco de mim com vocês, que eu vou levar um pouco de vocês comigo, tá bom? Um abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Onde eu desligo aqui, meu bem?